Nos parâmetros de grid, ele funciona como se fosse uma entrada parcial. Na verdade, como se fosse não, é uma entrada parcial. Então imagine que você entrou, por exemplo, em uma ação a R$20. O mercado começou a ir contra a sua posição e você quer entrar novamente para melhorar o seu preço médio. Então, para isso que o grid serve. O primeiro parâmetro do grid aqui é a unidade de medida, tá? Que você escolhe se é pontos para Forex, B3 ou financeiro. Take Profit do grid. Como que ele funciona? A partir do momento que o robô executa uma entrada parcial, uma ordem do grid, né? Então, se você entrou em uma operação, o robô realizou uma nova entrada parcial, se você quiser definir um Take Profit diferente do que o que você define cá em cima, que você define aqui, você consegue. Caso você não queira, você só pode deixar o valor zerado. Tá? Mas se você quiser definir um take profit diferente, a partir do momento que o robô executa uma entrada parcial, você consegue definir isso. Esse parâmetro de usar como gradiente linear, eu vou deixar para explicar depois. E vou explicar primeiro esses dois parâmetros aqui, que é a distância entre ordens e volume separado por vírgula. Como que funciona? Se eu defino aqui pontos para B3, e eu quero que eu tenha uma entrada parcial 100 pontos atrás da minha entrada principal, então se o robô está lendo os sinais dos indicadores e realizou uma entrada, eu quero realizar uma entrada parcial 100 pontos contra a minha posição. Então se eu realizei uma posição de compra, o robô vai realizar uma entrada parcial 100 pontos abaixo da minha posição, certo? Então como que eu defino isso? Eu defino aqui, ó, na distância entre ordens, eu coloco 100. Como eu defini pontos aqui, o robô vai identificar que esse 100 é equivalente a pontos. E como que eu defino o volume dessa posição? Eu consigo definir nesse próximo parâmetro aqui, que é o parâmetro de volume. Então eu quero que o robô entre com uma entrada parcial com um contrato. Então dessa forma o robô, a partir do momento que a posição andar 100 pontos contra a minha posição, o robô vai entrar com um contrato. Agora, se eu quiser definir mais de uma reentrada, uma entrada parcial, eu consigo definir isso separando por vírgulas. Então se eu quero que o robô entre uma entrada parcial com 100 pontos e outra com 200 pontos, eu defino aqui. E também tenho que definir o volume aqui para essa segunda entrada parcial. Se eu não defino isso, o robô dá erro. Se em vez de 2 eu quiser definir 3, eu posso também. Quero outra entrada com 300 pontos e outra com 400. Sem problemas. Então eu estou com 4 entradas parciais aqui, né? Uma com 100 pontos, uma com 200 pontos, uma com 300 e outra com 400. Porém aqui ainda não defini o volume, então tem que definir. Eu quero a terceira reentrada com 3 contratos e a quarta com 4 contratos. Então, dessa forma, o robô vai conseguir realizar 4 entradas parciais, a primeira com contrato, uma com 2, a terceira com 3 e a quarta com 4, tá? Já esse parâmetro de usar como gradiente linear, ele só é utilizado quando você habilita esse take profit do grid. Então, imagine que você definiu aqui 100 pontos de take profit e está com essas entradas aqui. Se eu habilito esse parâmetro, a partir do momento que o robô entra nessa posição aqui, nessa primeira entrada de 100 pontos, essa entrada já vai estar com take profit fixo de 100 pontos para ela. Não vai ser a partir do preço médio, vai ser a partir da entrada. Então, como eu estou posicionado em 4 entradas parciais aqui, essas 4 entradas parciais, cada uma delas vai ter um take profit individual. Quando esse take profit de cada ordem executada, ela é reposicionada. Então, eu sempre fico com 4 ordens no grid. Se o robô executou a primeira ordem de 100 pontos e essa ordem pegou o take profit, essa ordem de 100 pontos é reposicionada, para que sempre você fique com 4 ordens no grid. Se o robô executou a segunda ordem, aqui de 200 pontos, essa ordem de 200 pontos pegou o take profit, essa ordem de 200 pontos é reposicionada. Então, usar como gradiente linear, as ordens vão ter um take profit individual cada ordem, e não a partir do preço médio, e toda vez que a ordem pegar o take profit, ela é reposicionada.